Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Hoje, tratando sobre a reforma trabalhista e todas as alterações aí na legislação trabalhista. E para tratar desse tema conosco, nós trouxemos aqui Dr. Luiz Carlos Batista Filho, que é advogado, professor, graduado pela UERN em Direito, pós-graduado em Direito Público e Direito e Processo do Trabalho também, e doutorando, né? Então, é uma pessoa gabaritada para tratar sobre esse tema. Olá, doutor Luiz Carlos. Inicialmente, nós agradecemos a disponibilidade, né, de vir aqui tratar sobre esse tema e esclarecer algumas dúvidas sobre essa reforma e todas essas alterações que vão afetar diretamente a vida de todos nós trabalhadores, né? Olá, Joyce, doutor Eval. Eu quem agradeço o convite, né? Espero que possa satisfazer aí as dúvidas do pessoal que está em casa, que a gente possa discutir um pouco sobre essa reforma trabalhista que tem causado tanta dúvida na cabeça das pessoas, por ser uma legislação nova, por quebrar muitos paradigmas, por promover alterações radicais em alguns direitos que já estão postos, realmente causa muita dúvida. Vamos aí conversar. Doutor Luiz Carlos, inicialmente, nós queríamos tratar sobre uma alteração que houve no artigo 4º da CLT, que tratava sobre o tempo à disposição do empregador. A nova legislação, né, que entrará em vigor daqui a poucos meses, diz que não irão mais ser considerado tempo à disposição do empregador aquele tempo destinado à alimentação, a descanso, a lazer, a estudo, a troca de uniforme, a higiene pessoal. Então, o que é que isso impacta a vida do trabalhador dentro da empresa? Certo. Veja bem, Joyce, essas várias atividades que eram feitas pelo trabalhador dentro do seu horário de expediente, elas não eram descontadas da sua jornada de trabalho, né? Então, o cidadão trabalha 4 horas numa manhã, por exemplo. Dentro dessas 4 horas, ele para 15 minutos para lanchar, ele tem direito a pelo menos 10 minutos para troca de uniforme. Quem pertence a algumas religiões, alguns credos que tem como característica a pausa em determinado horário para fazer uma oração, ele para fazer a oração. Quem virava turno e fica muito longe de sua casa para tomar um banho, e tudo isso estava computado na sua jornada de trabalho, não sendo permitido ao empregador descontar da jornada de trabalho esse período. A reforma acaba com esse tempo, né? O que é que acontece? Nos grandes centros, é muito comum que os horários de trabalho não sejam compatíveis com os horários de transporte público. Então, o que é que acontece? O trabalhador, ele encerra seu expediente e fica dentro da empresa, do espaço físico da empresa, aguardando, por exemplo, o horário do ônibus que vai passar daqui a 30 minutos. Isso gera para o empregador uma responsabilidade que ele não deveria ter com o seu empregado. Por quê? Porque enquanto o empregado estiver nas dependências físicas da empresa, a empresa é responsável pela segurança do empregado. Nessa situação que eu acabei de colocar, não seria justo, né, do ponto de vista da legislação nova que está por vir, que mesmo após encerrado seu expediente, cumprida sua jornada de trabalho, o empregador continue responsável pelo empregado, mesmo que ele não esteja mais dispondo a sua mão de obra, colocando a sua mão de obra, a sua força, a favor da empresa. Nós poderíamos dizer, Luiz Carlos, que aí, nesse sentido, a lei muda para que não fique só para um lado, né? Porque a ideia de empregado e empregador, só estou trazendo aqui, é que o empregado tenha a prestação de serviço e o risco da atividade todo é do empregador. Ele responde e ele absorve aquela mão de obra. Na hora que ele fica só dentro da empresa parado, esperando, ou seja, não há a prestação de trabalho e só há risco para o empregador. É como se a balança pendesse só para um lado. Você falou, você só gera risco. Não tem nenhum tipo de benefício para o empregador. Seria mais ou menos isso, essa comparação? A situação... Para facilitar, né, a intelecção. A situação é exatamente essa. Veja, determinado funcionário, o expediente, o horário dele começa às 7h30 da manhã. Mas ele precisa deixar o filho dele na escola às 7 da manhã.
Então, o que é que normalmente acontece? Ele deixa o filho na escola, a filha, e vai para o trabalho e fica lá esperando dar o horário de bater o ponto, né? Muitas vezes, quando não há uma fiscalização efetiva, a pessoa já bate o ponto e entra na empresa. Isso vai gerar uma consequência, que é o pagamento de horas extras em favor do funcionário. Então, foi radical? Foi. É verdade que foi radical. Mas está tentando englobar, alcançar diversas situações como essas, desses exemplos que eu estou dando, que acontecem hoje e que os empregadores acabam sofrendo consequências que não deveriam sofrer por conceder uma benesse ao trabalhador. Então, por exemplo, só o empregador só é obrigado a conceder descanso para a refeição, né, para qualquer tipo de alimentação, ao empregado a partir de 6 horas. Né? Mas mesmo nos turnos em que há intervalo para almoço, que a pessoa trabalha 4, sai para almoçar, depois volta a trabalhar mais 4, é muito comum que a pessoa saia ali 15 minutinhos para lanchar, bater um papo com os outros funcionários, etc. E o patrão, como não havia regulamentação, ele fica... É uma situação indelicada de interromper. Com a regulamentação dessa situação, o empregador pode dizer, olha, você não tem direito a esses 15 minutos, porque você vai parar para o seu lanche. Claro que é uma situação saudável, né? O trabalhador parar um momento, respirar, fazer um lanche, conversar com um colega. Mas é importante também que se saiba que o empregador, ele tem a sua atividade comercial. Então, ele está empregando uma pessoa, né, e precisa da mão de obra daquela pessoa. Então, isso, então, dentro do expediente, é necessário que o trabalhador ele esteja à disposição efetiva do seu empregador. Enquanto não há regulamentação, é desafiador para essa relação, não é? De repente, a forma como o empregador aborda o empregado, numa tentativa de restringir esse intervalo, pode gerar um dano moral, pode gerar um assédio moral. Né? E a partir do momento que está regulamentado dizendo que o empregador não é obrigado a conceder, então a relação muda. Pode continuar concedendo tranquilamente. Eu acredito que esses intervalos para um cafezinho, um bate-papo saudável de 10 minutos, 15 minutos... Eu acho que alguns empregadores vão até estimular. Se a gente for olhar, por exemplo, naquelas empresas, né? Gente, o pessoal aí de internet, as empresas virtuais, como dizer assim, o Facebook, a Apple, aqueles filmes que a gente assiste, vamos ser sérios, a gente é muito ligado à cultura norte-americana, eles estimulam aquele descanso, aquele lazer, eles deixam aquele espaço dentro da própria estrutura, eles criam aquilo e aquilo faz parte da jornada de trabalho. Agora, vamos ser sinceros, é outra cultura, pessoal. A gente não pode importar para cá, porque não fiquem com raiva, amiga e amiga, até porque eu não gosto de dizer para agradar. O que, de certa forma, a legislação chama a atenção e para o poder público acontece demais, e eu cada vez mais me preocupo com isso, é a gente evitar aquelas pessoas descompromissadas, macentas, que enrolam, ganham tempo. Ou seja, você não é pago, empregado, nem servidor público, para não trabalhar. Você é pago para trabalhar. Isso tem que ficar muito claro. O problema é que, às vezes, há exagero. E aí, como o doutor Luiz Carlos disse, a gente regula e o empregador, caso a caso, vai, evidentemente, avaliar. Pode até ser que continue a mesma forma em uma empresa, porque aquilo gera resultado. Em outras, não. Em outras, vai pegar aquele macento. Aquele cara que só vai no empurrão. Me perdoa aqui a expressão. Eu penso que é por aí. Exatamente. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos no próximo bloco, continuando esse debate sobre a reforma trabalhista. Então, não saia daí que o Cidadania volta já.